Acabei de assistir ao filme Sexta-feira 13, parte 5, lançado no ano de 1985, e as minhas primeiras impressões a respeito desse filme eu conto logo após a vinheta. Oi, meu nome é o Eric Pedro e esse é o canal Terrornologia, sejam todos muito bem-vindos. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, por favor, já se inscreva e curta esse vídeo, porque assim você me incentiva a continuar investindo aqui no YouTube, beleza? Bom, pois é, acabei de assistir Sexta-feira 13, parte 5, filme lançado em 1985. E olha, tenho aqui alguns pontos positivos e outros negativos. Eu fiz aqui algumas anotações. Bom, nesse filme, alguns anos se passam depois da parte 4. E nós temos aí o retorno do Tommy Jarvis. Acho que é assim, Javers, não me recordo, porque assisti esse filme somente uma vez. E a gente vê que ele se tornou um adulto completamente traumatizado. É claro que decorrente de tudo aquilo que ele passou no longo anterior. A gente vê inclusive que ele está internado em Instituto de Saúde Mental, ou ele está internado, ele faz algum tipo de acompanhamento, mas acredito que ele esteja internado, sim. Ele está internado porque ele está fazendo uso de medicações, ele está tendo alucinações com Jason, ele está completamente fora de si. É claro que esse fora de si, ele vem de uma forma mais controlada, porque, é claro, ele faz uso de medicações para poder se tratar. Toda aquela situação que ele passou com o Jason, toda aquela cena onde ele mata o Jason no final da parte 4, com certeza é algo que sempre vai mexer com a cabeça dele. Então, Tommy volta para a franquia, porém traumatizado, cheio de problemas relacionados à saúde mental. E aí, o que eu imaginei aqui logo quando esse filme começou? Bom, então agora que o Tommy voltou, será que nós veremos ele enfrentando o Jason? Será que a gente vai ter aí um Tommy versus Jason? E sinceramente, não foi isso que aconteceu. E isso me deixou um tanto quanto decepcionado. Desde o começo desse filme, eu fiquei na expectativa. Caramba, eu quero ver o Tommy enfrentando o Jason. Eu quero ver o Tommy enfrentando o Jason. Eu quero que um vai pra cima do outro. Eu quero que um vai pra cima do outro pra ver o que vai acontecer, o que vai desenrolar. E por fim, o Tommy não vai pra cima do Jason. Na verdade, a gente tem novos personagens aqui, é claro, é uma outra história, é um outro momento. Na cronologia, a parte 4 foi lançada em 1984 e essa parte 5 foi lançada em 1985. Então a gente tem novamente um intervalo muito curto entre o lançamento de uma produção e outra. Porém, na história, a gente consegue entender que pelo menos aí uns 10 anos se passaram na história desse universo do Jason, que na verdade nesse filme também não é o Jason, é o Roy. Enfim, é uma coisa aí que pra mim pecou. Nessa parte realmente errou. No final do filme nós descobrimos que o Jason na verdade não é o Jason. É um outro personagem, é um outro homem, é o Roy, que ele vai lá e ele começa a usar uma máscara de hóquei semelhante ao que o Jason usava e assassina pessoas. Tá? E a justificativa para isso é uma coisa tão banal, tão tosca. Então assim, eu vejo que esse filme, Sexta-feira 13, parte 5, em algumas partes, em algumas situações, ele consegue ser superior, ele consegue ser melhor à sua parte 4. Porém, não colocar o Jason como um vilão, e sim uma outra pessoa, o Roy, isso me deixa meio desapontado. Porque eu parei e pensei, caramba, o Jason ele não é um morto-vivo? O Jason ele não é um zumbi? Por que é que ele não volta? Qual será que foi a ideia por trás desse roteiro? O que será que eles tinham planejado?
Sinceramente, eu não sei. Eu sei que no primeiro filme a gente tem aí a Pamela, a mãe do Jason Voorhees. Até aí tudo bem, é aceitável, é plausível. O Jason ele é introduzido na parte 2, só que aqui nessa parte 5 ele é ignorado. E nós vemos um outro personagem, uma outra pessoa. Aí eu paro e penso, caramba, fui trollado. Enfim, assim, o filme ele não é de todo ruim. Ele conseguiu prender minha atenção, conseguiu me entreter, bem diferente do que a parte 4 fez, porque realmente a parte 4 de Sexta-feira 13 me deixou bem cansativo. Nesse aqui, na parte 5, eu consegui me prender mais ao longo, eu consegui prestar mais atenção ao filme, porque a história ela foi se desenrolando de uma forma onde ela não ficava cansativa. As mortes, as coisas, as tragédias, elas não estavam somente concentradas nos 30 minutos finais do filme. Foi muito bem distribuído. Isso aí de fato é algo muito bom, algo muito positivo. Porém, já trazendo aqui mais uma coisa negativa, eu tenho que comentar a respeito das cenas de nudez desse filme. Gente, aquilo que eu já havia comentado na parte 4. O problema não é ter cenas de nudez, não é ter cenas de sexo. O problema é que isso aqui aparece de uma forma muito exagerada. Me incomoda o fato de eu ver que as mulheres elas são tão expostas aqui nessa franquia. Sinceramente, qual a necessidade disso? Qual a necessidade de ficar mostrando as mamas das mulheres o tempo inteiro? Não tem sentido nisso. É para elevar a classificação indicativa? Será que não dava para elevar a classificação indicativa somente considerando a violência gráfica, o terror psicológico? Precisa ficar expondo as mulheres? Sabe, se fosse em um contexto melhor, uma coisa mais bem explorada, mas não, é a troco de nada. É uma coisa tão banal, uma coisa tão tosca. Simplesmente vão lá e ficam expondo as mamas das mulheres. Eu não vou falar seios, porque seio é cavidade. São as mamas. As mamas. Pra que isso? Fica colocando ali as mulheres de calcinha, sem sutiã, sem roupa. Qual a necessidade disso? Pra mim é algo completamente desnecessário, não acrescenta em nada. É aquilo que eu falei. Se a produção quer colocar uma cena de sexo, quer colocar uma cena de nudez, beleza, não tem problema nenhum nisso. O problema é esse excesso, essa objetificação da mulher em tela. Isso é algo que realmente me incomoda. E não é querendo ser frescurento não, é falando a verdade mesmo, é sendo realista. Não tem problema você ter ali uma nudez ou outra. Até aí tudo bem, só que esse excesso tá chato. E eu tenho certeza que no próximo filme, na parte 6, que eu ainda não assisti, eu vou assistir, também deve ter tantas cenas de nudez desnecessárias quanto esses outros filmes. Porque isso está presente, eu acho que desde o primeiro filme, desde a parte 1, não sei, desde a parte 2. Me corrija aqui nos comentários se eu estiver falando alguma coisa errada. Mas poxa, completamente desnecessário. Mas enfim, voltando a falar sobre o Tommy. Eu achei que o Tommy, ele seria tipo o herói aqui desse filme. Ele seria realmente alguém que ia vencer os seus traumas indo pra cima do Jason, que na verdade não é o Jason, é o Roy. Isso não acontece. Na verdade, os nossos protagonistas, os nossos heróis aqui desse filme são Red e a Pen. E, sinceramente, eu esperava mais do Tommy. Então, referente ao personagem Tommy, confesso que eu fiquei um tanto quanto decepcionado aqui. Esperava mais. Ué, qual o sentido de trazer um personagem de um outro longa, sendo que ele não é tão bem aproveitado assim? Sendo que ele não fica batendo de frente ali com o Jason. Sinceramente, eu estava aqui assistindo essa parte 5 em uma expectativa onde eu pensei, caramba, eu vou ver aqui coisas que eu vi na franquia Halloween. Um vilão e um protagonista, um se enfrentando, um correndo atrás do outro.
e isso eu não vi aqui em Sexta-feira 13, parte 5, o que é uma pena, porque eu vejo que tinha um potencial para realmente a gente ver dois arqui-inimigos ali, um enfrentando o outro, um correndo atrás do outro, igual a gente tem ali com a franquia Halloween, mas isso de fato não aconteceu. Mas eu estava nessa expectativa e seria interessante ver o Jason enfrentando o Tommy nos outros filmes. Enfim, pra gente ver um desfecho, pra gente ter uma continuação direta de uma história e outra, entre um filme e outro, mas isso não aconteceu. Então é um filme bom, gostei desse filme, poderia ser melhor, com certeza poderia ser melhor, mas ele não é de todo ruim, tá? Dá pra assistir, é legal, mas eu acho que sobre pontuar alguma coisa e outra aqui nesse filme, eu acho que é basicamente isso. Sexta-feira 13 poderia se focar em outras coisas, a não ser em exposição do corpo da mulher. Mas, pelo que eu estou vendo, a franquia ela se apega muito a isso. E com relação ao Tommy, foi um potencial que para mim foi completamente desnecessário, descartado, o que é de fato uma pena, porque esse personagem ele poderia ter sido melhor explorado, ele poderia ter sido melhor utilizado nessa franquia. Será que ele volta na parte 6? Isso é algo que eu realmente vou descobrir enquanto estiver assistindo. Bom, basicamente é isso. Meu nome é o Eric Pedro e esse é o canal Terrornologia. Se você gostou desse vídeo, por favor, curta, se inscreva no canal, porque assim você me incentiva a continuar investindo aqui no YouTube. Muito obrigado, até a próxima e tchau!